Olá pessoas, bem-vindas novamente ao canal Coleção Paralela. Vocês estão diante do mestre do terror. Eu sou o Rodrigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre mais algumas coisinhas que eu andei lendo. Na verdade, nesse vídeo sobre uma coisinha que eu andei lendo. Andei lendo o Almanac Disney. Todos vocês sabem, a Disney tem sido uma leitura recorrente neste canal, mas é meio que uma novidade para mim. Ainda é um universo que eu conheço pouco e me interessa demais o universo Disney, principalmente publicado pela editora Abril, a saudosa Abril, que é a editora da minha época, é a editora que eu cresci lendo. Como todo menino daquela época, era a editora dominante. E eu tenho aqui o Almanac Disney número 114, com essa capa muito interessante. A Feijoária Papaouro. E tem os Irmãos Metralhas, tem o Pardal e o Mancha Negra. E eu já começo dizendo de cara que a história da Feijoária Papaouro não era tudo aquilo que eu pensei que poderia ser. Esse é um gibi de 1980, você vê, vai muito tempo aí, hein? Ele tem todos os ingredientes clássicos de um almanac Disney. Deixa eu arrumar isso aqui de novo, gente. Sou impaciente com esse negócio, né? Eu tenho que mexer muitas vezes. Mas ele tem todos os ingredientes do almanac Disney. É uma leitura interessante, com todo aquele sabor da época, com todo o sabor dos anos 80. Inclusive traz como curiosidade esse anúncio aqui, né? A Margarina Delícia trazia nas tampas dos seus potes da época figuras, desenhos dos personagens DC. E o que eu achei interessante, fala que 25 tampas diferentes. No anúncio, é claro, tem só os medalhões da Liga da Justiça, Aquaman, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, apenas os medalhões, mas eu fiquei imaginando quais eram essas tampas e quem tem essas tampas. É uma pesquisa interessante para fazer na internet, né? Quem ainda tem tampas dessa época da Margarina Delícia? A primeira história do quadrinho é direto a da Feijoária Papaouro. Não é uma história ruim, não é mesmo uma história ruim, mas por que ela me causou certa decepção? Porque também não é uma daquelas grandes aventuras do Tio Patinhas a que estamos habituados. Não tem créditos, como sempre, eu não sei quem escreveu, mas eu imaginei alguma coisa como o Tio Patinhas lidando com uma ameaça que alguém havia jogado na caixa forte dele para lhe causar prejuízo, ou talvez uma planta mística, uma planta milenar, um desenvolvimento científico. No entanto, não temos nada disso. O Tio Patinhas está andando pela sua caixa forte. Eu diria que a única coisa peculiar, de verdade, diferente de verdade nessa história, é que ela dá a entender que o tamanho da caixa forte do Tio Patinhas é realmente imensurável, que ela é gigantesca. Ela é tão grande que ele chega a ter zonas inexploradas dentro da caixa forte, que ele às vezes sai para passear pela caixa forte por horas e horas e acaba não chegando ao fim, tanto que tem zonas que ele ainda não havia explorado. Essa informação eu achei interessante. Mas não há nenhuma explicação sobre de onde veio a tal da feijoária, como ela se desenvolveu. Ela é basicamente uma planta que, ela floresce no ouro, ela cresce nas moedas, ela se nutre das moedas e não há nenhuma explicação de como isso aconteceu. O Tio Patinhas, a princípio, crê que ela é uma ameaça, quer se livrar delas, depois descobre, por intermédio dos sobrinhos do Donald, né, do Huguinho, Zezinho e Luizinho, que ela realmente se alimenta de ouro, mas que ela dá feijões de ouro. E isso já muda totalmente a perspectiva do Tio Patinhas, que resolve fazer plantações dessa feijoária para obter lucros. O grande inimigo dele, o Patacôncio, fica sabendo ali dessa situação, que achei curioso que o cara dá um carregamento de chapéus para ele morder, quando ele está incomodado. E ele bola um plano para tirar lucro disso, né?
para não só para tirar lucro em cima da ganância do Patinhas, mas como também para deixá-lo humilhado em frente às pessoas, em frente à imprensa. E ele acaba conseguindo êxito. Vou dar spoilers aqui. A princípio ele consegue, o Patinhas gasta uma fortuna num terreno que é inútil, que o Patacôncio engana ele, fazendo ele pensar que tem ouro lá, porque a feijoária precisa de ouro para florescer. Mas no final dá tudo certo pro Patinhas, porque ele acaba conseguindo vender as terras por um valor até maior do que ele havia comprado do Patacôncio e do que ele lucraria normalmente. Tipo um golpe de sorte que salvou a reputação do Patinhas. A história não é aventuresca, não é aquilo que eu imaginei. Leituras tem disso, né? Eu já falei que o Almanac Disney é uma coisa que me conquistou, eu gosto muito de ler, mas que com o tempo fica claro que oscila bastante. Depois tem uma história do Avita, são histórias que eu não curto, acho dispensáveis, né? O velho clichê de um parente chato que vem visitar a tribo e cria confusões. Eu li, porque eu na maioria das vezes não consigo não ler as histórias, mas não curti muito. Depois há um crossover entre o Mancha Negra e o Pardal, que é uma história surpreendentemente boa, porque, digamos assim, há um lance de viagem ao passado, de modificação do passado, de futuros alternativos, presentes alternativos, que você costuma ver muito nas revistas de super-herói, muito na Marvel hoje em dia. O Mancha Negra obriga o Pardal a usar a máquina do tempo dele para voltar ao passado, porque ele não só quer conhecer um antepassado dele próprio, do Mancha Negra, como quer se aproveitar de um grande roubo que esse antepassado teria feito. Ele e o Pardal voltam ao passado, muita coisa dá errado. E o grande lance da história é que a história termina nos dando a entender que, na verdade, aquilo já era uma coisa pré-determinada, que, na verdade, o Mancha Negra voltou ao passado e fez o roubo, e que o tal tataravô do Mancha Negra nunca existiu, era o próprio Mancha Negra voltando ao passado. Uma espécie de círculo, né, vicioso aí. Uma história bem interessante, cara. Me surpreendeu pra caramba como essa historinha é legal. Depois temos Escoteiros Mirins, um teste de verdade. O Donald fazendo teste de sobrevivência com os escoteiros e demonstrando toda a sua falta de habilidade, todo o seu azar. Uma história boba. Ao Jornal dos Escoteiros Mirins, com uma matéria sobre cavalos, eu não li, confesso, o Maravilhas da Natureza, só tem essa página aqui, eu sempre leio, eu não resisto de ler. O Correio Disney, com desenhos que o pessoal mandava na época, olha só, e algumas cartinhas, muito poucas cartinhas, mais espaço gastado para colocar gente que mandou correspondência e alguns desenhos do que realmente para responder alguma coisa. Os passatempos, aqui parece que é um jogo de 7 erros, alguma coisa assim, mas não é aquele joguinho de você encontrar coisas estranhas inseridas na ilustração, é bem legalzinho. Temos um Donald com cara de noiado aqui, acho que é isso. Sei lá o que é isso aí, eu não prestei tanta atenção assim também. Depois tem uma história do Lobinho. É engraçado como os Almanac Disney sempre tinham muitas histórias do Lobão, do Lobinho e do Avita e do Tico e Teco. Personagens que serviam muito, eu acho, para encher linguiça nos almanacs, mas que não me divertiam. Depois é uma história dos irmãos Metralha, na qual eles acabam indo parar no sítio da vovó e se metem em confusões com um bode que a vovó tem lá. Também nada demais, uma historinha que tem suas peculiaridades, mas não é fantástica. E aí uma história de Zezé e Tatá. Esses personagens eu tenho lembrança deles, cara. Acho que, não sei, eles não apareceram numa das animações da Disney, talvez da Cinderela ou algo assim, eu não tenho certeza. Mas aqui eles aparecem em historinhas solos, eu já vi outras historinhas deles. E é uma história curta, bobinha, mas que serviu para eu lembrar que esses personagens existem, né? Depois tem Bambi e Tambor, outras histórias que eu leio, mas na maioria das vezes não
não me agradam muito. Essa aqui também não me agradou muito. São umas histórias com um teor por demais infantil. E aí outra curiosidade que pra mim eu achei extremamente importante. Tem Colimério, o amigo urso. Eu lembro desse personagem não dos quadrinhos. Eu acho que provavelmente é a primeira vez que eu li um quadrinho dele. Eu lembro dele em desenho animado, justamente com essa aparência, aquele urso. Quem é do meu tempo aí, da minha geração, vai lembrar provavelmente aquele urso que na animação ficava correndo quando estava nervoso, corria de um lado para o outro em círculo, balançando as patas, colocando as patas na boca, nervoso, tentando esconder as confusões que havia feito justamente desse guarda aqui, ó. O que aqui foi batizado de guarda sucupira. Cara, quando eu li isso aqui, me deu, sabe, uma sensação curiosa de nostalgia, ao mesmo tempo de novidade, porque eu não lembrava de ter lido nunca nenhum quadrinho desse cara. Aqui ele se mete em confusões com um primo dele que fugiu do zoológico e foi parar no parque ali, e que o primo dele acaba descobrindo que no zoológico ele ganha bem mais comida e tal, e o Colimério vai junto para pelo menos por um tempo ganhar mais comida. Depois há uma aventura do Mickey e Pateta nas Arábias, também uma aventura curtinha, não é aquele Mickey investigador, aventuresco que eu gosto. Eles se veem às voltas com uma entrega que eles têm que fazer e com um tapete mágico. Nem ruim, nem bom, passável. E no final das contas, as melhores coisas desse almanaque Disney é a história do Pardal, com o seu paradoxo de viagem no tempo, e a história onde aparece o Colimério. Porque eu realmente lembro do personagem, mas não lembrava nunca de ter visto ele em quadrinhos. Enfim, o Almanaque Disney sempre traz alguma recompensa para o leitor interessado, e mesmo essa não tendo sido nem de longe uma das melhores leituras de Almanaque Disney que eu já fiz, ela também trouxe as suas recompensas. É como sempre, meus amigos, desse vídeo, se vocês gostaram, like aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E todo mundo aí sabe, nós fomos!